Olá, eu sou a Isabela Dutra e esse é o programa Argumento. O Senado aprovou a proposta de reforma tributária em 2 turnos e o texto foi encaminhado para a Câmara dos Deputados. Foi um longo debate sem unanimidade. A proposta foi aprovada por 53 votos a favor e 24 contrários nos 2 turnos. Eu vou conversar sobre esse assunto com o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. Senador, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Eu que agradeço. Senador, obrigada. O senhor foi um dos críticos mais contundentes sobre o texto da reforma. Inclusive, o senhor fez um pronunciamento logo que a proposta foi aprovada. Por quê o senhor critica a reforma? Bem, primeiro que tem um discurso e tem uma prática, né? O que a gente vê, na realidade, é que tinha um compromisso do governo. Primeiro, né, do governo e do Congresso. A primeira coisa é simplificação. E aí não tem como, é só ler o texto. Nós temos hoje um manicômio realmente tributário. Inclusive, sou vítima disso, eu sou contador, sou auditor, sei o quanto os contadores sofrem com isso. Mas, durante 10 anos, você vai ter isso que já é hoje e mais 5 impostos para serem controlados, que é o CBS, o IBS, né, a CID, o imposto seletivo. Então, vai duplicar o trabalho. Então, a simplificação que eles alegam é o contrário, vai complicar muito. Transição de 10 anos, quem está esperando realmente uma grande reforma vai ter que esperar passar os 10 anos para ele saber o que vai acontecer, porque 10 anos, olha, eu tenho certeza que antes de completar 10 anos eles vão estar mudando isso. Segundo, havia um compromisso da neutralidade, que não haveria aumento da carga tributária. Então, não é verdade. Haverá impacto e muito impacto, principalmente para o consumidor, principalmente a área de serviço. Né? Você tem aumentos assim muito grandes em determinadas situações. Uma reforma que está sendo feita sem olhar o futuro. As economias, grandes economias do mundo, estão investindo e o PIB praticamente é na área de tecnologia. O Brasil é um país já consumidor de tecnologia, mas tem uma capacidade imensa, né, de desenvolver isso, mas tiraram todas as condições do segmento, né? Inclusive aqueles dos parques tecnológicos, a internet, nós vamos ter aumento de custo aí e virá o aumento. E na prática, fala em reforma tributária, mas é apenas uma parte pequena, o IVA, né? E que nós tentamos colocar uma trava para ter uma alíquota mínima, né, o máximo aplicado pelo governo, e não conseguimos. Então, o Brasil já quer entrar no IVA, que já deveria ter entrado há muito tempo, mas não esse texto que está aí, né, mas com um índice razoável. Né? Nós vamos entrar como o maior do mundo. Já chegou da Câmara com 27,5%. Tem cálculos de chegar a 30%. Então, como pode isso? E vem agora, nos próximos dias, nós vamos estar debatendo aqui a reforma do imposto de renda. Você acha que virá a redução do imposto de renda? Não virá, virá aumento da carga. Você tem ainda o imposto de patrimônio, que virá, sim, a tributação do patrimônio. Você tem a questão dos dividendos, que hoje é isento, porque aumentaram na época a alíquota da pessoa jurídica para isentar. Agora eles querem tributar, mas sem rever a questão da alíquota. Então, sem falar a Previdência, nós já estamos com um rombo no próximo orçamento do ano que vem de mais de 400 bilhões da Previdência. Você acha que, como foi criada a expectativa de que a área de serviço vai poder compensar a Previdência? Conversa. Né? Como eu já tenho esse rombo todo. Então, o governo só pensa em arrecadar. O que eu sempre defendi é que, primeiro, para que serve o sistema tributário? Para você arrecadar, para manter as políticas públicas, para você servir o cidadão na saúde, na educação, na segurança, no transporte. E o que acontece hoje? Você não tem nada em troca. Então, comparar, por exemplo, os países desenvolvidos com o Brasil, né, você vai ver que hoje você quer saúde, você tem que fazer um plano de saúde. Tem quantas mil pessoas na fila em cada estado, né, de cirurgia, não consegue. Gente com câncer esperando 2 anos para fazer uma quimioterapia e tal. Então, você não tem saúde, né, apesar de ter o maior sistema e o melhor sistema que o Sistema Único de Saúde, mas não tem controle. Não tem controle de nada, nem de controle, nem de medicamento você tem controle. Aí educação, você tem que pagar de novo, porque essa escola pública está aí sem internet, sem banda larga, sem laboratório de ciência, sem nada,
não é mais atrativo. O aluno não quer saber de escola mais. Formação profissional, que é fundamental, né? O curso técnico. O mundo todo, o país desenvolvido, 60% dos jovens fazem curso técnico. No Brasil, nós não chegamos a 10%. Muita coisa, né? Então, como é que você vai aumentar a carga se você não tem nada em troca e já paga muito? Então, lógico que o discurso é muito... mas tem 30 anos. Eu sei que está 30 anos. Sim. Eu, como deputado, discuti essa matéria na Câmara. Então, o discurso dos 30 anos de proposta que não aprovaram não significa que você tem que aprovar o que está aí. Né? Deveria ter sido aprovado, sim, há muito tempo, mas não da forma como foi feito. Na sua opinião, aumenta a carga em vez de reduzir? Vai aumentar a carga tributária e muito. Você vai ver, né, o que vai significar uma consulta médica particular, que não tem convênio, né? O custo vai aumentar. O senhor fala que o impacto maior é no setor de serviços. Por quê, senador? Primeiro é que 70% dos empregos no Brasil são de serviço. O que tem, e a reforma é importante para a indústria, eu acho que é mesmo. Né? A nossa indústria está sucateada, sem competitividade e tal. Então haverá realmente um ajuste para a indústria. Só que o governo não é só ajustar, alguém vai pagar o pato. E quem está pagando essa reforma é serviço. Né? Então você tem, por exemplo, aumentos. Vou dar um exemplo aqui. Houve a redução de 30%, mas Sim. você pega, por exemplo, os profissionais liberais, advogado, engenheiro, arquiteto, médico, não é? Você tem hoje, por exemplo, o cara hoje paga como uniprofissional, então o ISS é praticamente mínimo, não tem ICMS. Então vem aí um IVA de 20 e tantos por cento. Né? Por mais que tenha um desconto agora de 30%, ainda é muito. A gente conseguiu, com muita luta, incluir a educação e saúde na redução da alíquota de 60%. Sim. Mesmo com redução de 60%, haverá um aumento na carga. Então, tudo que você vai analisar realmente as consequências. Para o consumidor também pode aumentar. Não, vai aumentar, porque é o seguinte, a desculpa do governo para algumas atividades é dizer, não, mas agora você vai poder aproveitar o crédito, ou seja, o que você pagava, né, várias vezes, você vai aproveitar esse crédito. Só que você aproveita o crédito e passa a conta para o consumidor. Será que esse consumidor tem condição hoje de pagar, de ter aumento de mais carga tributária, sabendo que ainda vem o imposto de renda, patrimônio aí, PVA, IPTU e outros, né, mais a questão da Previdência, né, que tem esse caos aí já de 400 bilhões. E o mais grave, né, o governo não sinaliza controle. Você vê que o discurso anterior que era o arcabouço fiscal. Maravilhoso, vai mudar o mundo, vai ter controle, não. Já agora, no orçamento, o primeiro orçamento já furou o teto. Né? O governo quer fazer meta zero, né? O déficit zero no orçamento de 2024, e está lá aberto a LDO exatamente esperando, porque já tem um rombo de mais de quase 200 bilhões, e vai ter que mudar a meta, porque não vai conseguir atingir. Então, é o que diz Confúcio, né? Na prática, o discurso, o texto convence, mas o exemplo arrasta. Então, na medida que o governo não dá o exemplo, não tem um planejamento, não tem política de Estado, não é? Você vê que nós discutimos de ter pelo menos uma trava de 25%, que já é altíssima. Sim, a média da OCDE é 18%, 19%. A gente tentou, pelo menos no final... As emendas foram derrubadas. Foram rejeitadas. Por quê? Não, e o discurso do governo. Não, nós vamos precisar de 2030, 2033, nós ainda temos que fazer os ajustes e tal. Ou seja, não tem limite. Mas a trava que existe no próprio projeto, o senhor acha que ela não vai funcionar? A trava que está no seguinte, hoje se você pegar 2012, 2021, dá 12,56. Atualmente é 12,01. Então o governo hoje, ele já começa numa perspectiva, né, de uma trava com 50 bilhões a mais. Quer dizer, então, isso aí não pode ser mudado a qualquer momento. Então eu vejo assim, né, o governo não tem falta confiança da população. Por quê? Porque tudo que o governo faz é no sentido de arrecadar. Você não vê uma ação preocupada com controle, né, de reduzir despesa, né, não tem esse controle. Então, para ele é só arrecadar, arrecadar, arrecadar. E qual a possibilidade agora de mudança, já que o projeto já foi para a Câmara dos Deputados? Como é que o senhor acha que vai ser a tramitação lá? Eu acho, né, por pior que seja o que está aí, não é, na Câmara, se aprovar,
porque o texto da Câmara já era 27,5. Foi muito mudado aqui. Mas o Eduardo ainda catou, e olha que foram catar 250 emendas. Foram. Mas emendas, coisas que são óbvias, que não estavam lá. Por exemplo, saneamento. Você vai tributar saneamento, que nós acabamos de aprovar agora, para ver se, né, melhora as condições humanas. Você tem ainda 32% da população que sequer tem água tratada e esgoto. Né? Então, você tem que incentivar. Aí foi colocado, evidente. As concessões também foram colocadas. Então, eu me preocupei porque estava prevista a redução também da saúde. Né? Tem aí algumas... Eu acho que o preço vai ser alto. Não é? Vai gerar desemprego, porque a área de serviço é que gera emprego. Se não vier uma compensação tributária na área da Previdência, de poder compensar, imagina as empresas terceirizadas, saúde, educação, empresa terceirizada, 60%, 70% do custo é mão de obra. E o senhor acha que pode ter essa compensação ainda? Não, o discurso, a expectativa é que poderia haver isso. Mas eu vejo, não acredito no governo. Eu acredito que não virá compensação de folha de pagamento. Certo. Senador, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigada pela sua presença aqui no programa. É sempre um prazer. Seja muito bem-vindo sempre. Eu que agradeço. Obrigada. Eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/TV e no nosso canal do YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento.